vez que um objeto do espaço interestelar foi observado a visitar o nosso sistema solar. Na vastidão do universo, a humanidade apenas arranhou a superfície da exploração. Apesar do nosso conhecimento limitado, há muito que ponderamos a possibilidade de vida extraterrestre, tendo muitas vezes a ideia de que podemos estar sozinhos no cosmos. No entanto, um evento que mudou o paradigma ocorreu com a chegada do nosso primeiro visitante interestelar, Oumuamua. Diferente de tudo o que tínhamos encontrado antes, este objeto misterioso deixou-nos maravilhados com as possibilidades que existem para além do nosso mundo. Recentemente, o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson chocou o mundo ao revelar imagens nunca antes desclassificadas de Oumuamua. Que entidades são responsáveis pelo envio deste mensageiro extraterrestre? O que é o efeito Yorp e o que é que ele tem a ver com o Oumuamua? Junte-se a nós enquanto nos aventuramos nas profundezas do espaço, impulsionados pelo conhecimento partilhado por ninguém menos que o astrofísico Neil deGrasse Tyson, revelando o mistério por detrás deste estranho viajante interestelar. Em 2017, foi feita uma descoberta inovadora que alterou a nossa percepção do nosso lugar no vasto universo. Usando o telescópio Pan-STARRS-1, Rob Warwick olhou para o espaço e encontrou um objeto invulgar a deslizar em direção à Terra. A visita do misterioso objeto voador conhecido como Oumuamua provocou uma profunda revolução na nossa percepção do espaço e das suas vastas possibilidades. Apesar da sua grande popularidade, o nosso conhecimento deste misterioso objeto permaneceu limitado. Em resposta ao interesse do público, o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson revelou imagens de Oumuamua que não tinham sido divulgadas e que eram altamente confidenciais. Tirando partido da sua experiência, Tyson lançou luz sobre esta revelação cósmica, revelando as suas profundas implicações para o nosso sistema solar. No entanto, antes de mergulhar nos meandros escondidos nestas imagens há muito guardadas, é importante explorar primeiro a natureza cativante deste misterioso objeto celeste, Oumuamua. No dia 19 de outubro de 2017, os astrônomos do Observatório de Haleakala, Hawaii, fizeram a observação inovadora do que inicialmente pensaram ser um cometa ou um asteroide. No entanto, uma análise mais aprofundada revelou que se tratava, de facto, do primeiro objeto interestelar alguma vez detectado no nosso sistema solar, excluindo os grãos de poeira. A órbita inclinada do objeto e a sua velocidade rápida levaram os cientistas a concluir que era originário de fora do nosso sistema solar, o que os levou a atribuir-lhe o nome havaiano Oumuamua, ou seja, um mensageiro de longe que chega primeiro. Os astrônomos aperceberam-se rapidamente de que o Oumuamua apresentava oscilações selvagens de brilho de até 2,5 magnitudes que desafiavam uma explicação fácil. Logo deduziram que devia ter uma forma muito alongada, com um comprimento 5 a 10 vezes superior à sua largura. A estranha forma deste misterioso objeto voador suscitou muitas teorias e hipóteses para desvendar a sua origem e o objetivo da visita. Uma teoria sugere que a forma alongada de Oumuamua pode resultar de forças de maré. Quando um objeto passa perto de uma estrela, as forças gravitacionais exercidas sobre ele podem causar um alongamento significativo. Este alongamento do título poderia explicar a aparência alongada de charuto de Oumuamua. No entanto, esta explicação enfrenta desafios para explicar as dimensões e proporções específicas observadas no Oumuamua. Para obter mais informações sobre a forma de Oumuamua, os astrônomos voltaram a sua atenção para objetos semelhantes no nosso sistema solar. Um desses objetos é o asteroide 25143 Itokawa, que foi visitado pela nave espacial japonesa Hayabusa em 2005. O Itokawa apresenta uma forma alongada que se assemelha a um diamante bruto ou a uma batata. O estudo da forma e das características da superfície do Itokawa forneceu informações valiosas sobre os processos envolvidos na formação e evolução de tais objetos. No entanto, embora Itokawa partilhe algumas semelhanças com Oumuamua, o visitante interestelar mantém-se distinto nas suas proporções alongadas e na ausência de uma cauda. A notável aceleração de Oumuamua, que é semelhante à de uma bicicleta que ganha velocidade subitamente sem pedalar, acrescenta um elemento intrigante à sua natureza. Ao entrar no nosso sistema solar, vindo de cima do plano plano onde os planetas orbitam, aproximou-se muito do Sol
atingindo aproximadamente um quarto da distância Terra-Sol. Após este encontro próximo, o viajante cósmico continuou a sua trajetória abaixo do plano planetário. O que é verdadeiramente espantoso é que o Oumuamua manteve uma velocidade incrivelmente rápida, registrando cerca de 1.906.000 milhas por hora, o que indica uma quantidade substancial de energia cinética ao longo da sua viagem. Para colocar isto em perspectiva, a sua velocidade ultrapassa a de qualquer objeto lançado pelo homem, incluindo naves espaciais e satélites. Esta velocidade elevada levou à hipótese de que Oumuamua pode ter tido origem num sistema estelar binário. A teoria propõe que as interações gravitacionais dentro de sistemas estelares binários podem ejetar objetos a altas velocidades. Se Oumuamua teve de fato origem num tal sistema, é plausível que as forças gravitacionais exercidas pelas estrelas o tenham impulsionado na sua viagem interestelar, explicando a sua notável velocidade. Outra possibilidade sugere que a velocidade de Oumuamua foi o resultado de interações com outros corpos celestes no seu sistema estelar de origem. Encontros com planetas ou outros objetos de tamanho considerável podem ter actuado como estilingues gravitacionais, impulsionando Oumuamua para a velocidade observada. Este mecanismo é normalmente utilizado pelas missões espaciais, aproveitando a atração gravitacional dos planetas durante os voos rasantes para ganhar velocidade. No entanto, é necessária mais investigação para determinar a probabilidade de tais encontros e a sua contribuição para a velocidade do Oumuamua. Mas há mais no Oumuamua do que apenas a sua velocidade. Estudos revelaram pormenores fascinantes sobre a sua composição. Tem uma camada exterior espessa, semelhante a uma concha cósmica, feita de materiais ricos em carbono que se solidificaram devido à radiação cósmica durante as suas extensas viagens pelo espaço interestelar. Por baixo deste exterior protetor, Oumuamua revela a sua natureza interna extraordinariamente densa, composta principalmente de rocha e possivelmente contendo elementos de metal. O que o distingue é a ausência de água ou gelo, o que o distingue dos típicos cometas ou corpos celestes gelados. Além disso, a superfície do Oumuamua tem uma tonalidade avermelhada, resultante da exposição prolongada aos raios cósmicos durante centenas de milhões de anos. Os cientistas também consideraram a possibilidade de a alta velocidade do Oumuamua ser uma consequência da sua forma e composição. Por outro lado, várias pessoas pediram a contribuição de especialistas de renome, como Neil deGrasse Tyson e Michio Kaku, para a discussão em torno de Oumuamua. Curiosamente, Neil deGrasse Tyson absteve-se de comentar o assunto até que provas substanciais e as recentes fotos desclassificadas estivessem disponíveis, deixando todos a aguardar ansiosamente a sua perspectiva sobre o assunto. Alguns investigadores sugerem que a forma alongada do objeto, como inferido a partir da sua curva de luz, indica que pode ser um fragmento de um corpo maior. Suponhamos que Oumuamua se separou de um objeto maior devido a uma colisão ou a outros acontecimentos violentos. Nesse caso, pode ter adquirido uma velocidade substancial durante o processo de separação. Isto implicaria que a velocidade do Oumuamua não é intrínseca à sua natureza, mas antes um resultado de acontecimentos passados. Os cometas, por exemplo, atravessam o nosso sistema solar a velocidades variáveis. Embora alguns cometas possam atingir velocidades comparáveis às do Oumuamua, como o cometa Hale-Bopp, normalmente apresentam gás residual e poeira devido à sua composição volátil. Em contraste, o Oumuamua não apresentava tais características, distinguindo-o dos objetos cometários conhecidos. Outra comparação pode ser feita com os asteroides, objetos rochosos que orbitam o Sol. A maioria dos asteroides do nosso sistema solar move-se a velocidades significativamente mais lentas do que o Oumuamua. Por exemplo, a velocidade orbital média da conhecida série de asteroides é de aproximadamente 1.780 km por hora, menos de um quinto da velocidade estimada do Oumuamua. Esta disparidade enfatiza a natureza excepcional da velocidade de Oumuamua e a sua distinção dos objetos familiares do sistema solar. É aqui que as coisas se tornam ainda mais intrigantes. Alguns especialistas especulam que Oumuamua poderá ser mais do que um objeto natural. Sugerem que poderá ser uma criação artificial meticulosamente elaborada por uma civilização extraterrestre avançada. Alienígenas. Oumuamua pode ser parte de uma nave espacial alienígena incrivelmente avançada ou de um equipamento concebido para exploração. De acordo com esta teoria, as características únicas de Oumuamua poderiam servir múltiplas funções. A sua estrutura alongada poderia aumentar a sua resistência durante as viagens interestelares. Ao mesmo tempo, o seu sistema de propulsão poderia permitir manobras precisas através do cosmos. Figuras populares como Avi Loeb, um físico teórico e astrônomo israelo-americano, acreditam firmemente nesta teoria.
Loeb chegou mesmo a propor uma hipótese controversa de que Oumuamua poderia ser de origem extraterrestre, sugerindo que poderia ser um objeto artificial ou mesmo uma peça de tecnologia alienígena. Argumentou que as suas propriedades peculiares, como a forma alongada e a aceleração invulgar, poderiam indicar uma origem artificial. A hipótese de Loeb gerou uma discussão e um debate alargados na comunidade científica. No entanto, é importante notar que muitos cientistas e astrônomos expressaram ceticismo em relação às suas afirmações. A opinião predominante entre a maioria dos cientistas é que Oumuamua é provavelmente um objeto natural, como um cometa ou um asteroide, sendo as suas propriedades invulgares o resultado de processos naturais. Wesley C. Fraser e outros investigadores combinaram medições de brilho de vários telescópios para investigar um período de rotação. Concluíram que nenhum período de rotação pode explicar as variações de brilho observadas. Em vez disso, o objeto parece estar a cair num estado de rotação excitado, isto é, invulgar. O seu peculiar movimento de queda era diferente de tudo o que se tinha visto antes. Esta rotação irregular tem intrigado os cientistas desde a sua descoberta. As observações feitas pelos astrônomos forneceram informações valiosas sobre a rotação de Oumuamua. Completa uma rotação completa a cada 7 horas e meia, o que é relativamente rápido quando comparado com os períodos de rotação de outros objetos do nosso sistema solar. Além disso, o seu brilho varia significativamente à medida que gira, o que indica que diferentes partes do objeto refletem a luz solar em diferentes graus. Esta rotação irregular deixou os cientistas perplexos e deu origem a várias teorias intrigantes. Uma hipótese proposta para explicar a rotação do Oumuamua é a teoria da desgaseificação induzida pela rotação. De acordo com esta ideia, as substâncias voláteis sob a sua superfície são expostas à radiação solar à medida que o objeto se desloca no espaço, fazendo-o vaporizar e criar pequenos jactos de gás. Estes jactos atuam como propulsores, conferindo um binário ao Oumuamua e fazendo-o girar irregularmente. Isto implica que a composição do Oumuamua pode conter materiais voláteis, susceptíveis de sublimação sob a influência da radiação solar. No entanto, são necessários mais estudos para confirmar se este mecanismo é responsável pela rotação peculiar do Oumuamua. Outra teoria sugere que o movimento de queda de Oumuamua pode resultar de uma colisão anterior com outro objeto. É concebível que um impacto a alta velocidade tenha distorcido a sua forma e o tenha posto a girar de forma irregular. Esta colisão pode ter ocorrido no sistema estelar de origem do objeto antes de ser ejetado para o espaço interestelar. No entanto, a natureza exata de tal colisão e o objeto envolvido permanecem especulativos devido a dados de observação limitados. Uma análise pormenorizada da forma, composição e características da superfície de Oumuamua poderá fornecer pistas que apoiem esta teoria. Para contextualizar melhor o movimento peculiar de Oumuamua, vamos examinar outros objetos celestes com um comportamento semelhante. Um desses objetos é o asteroide 4179 Teutates. Este asteroide alongado, descoberto em 1989, apresenta um movimento de queda semelhante ao de Oumuamua. Os cientistas propuseram várias teorias para explicar a rotação errática do Teutates, incluindo o efeito Yorp. De acordo com este efeito, a luz solar exerce um binário sobre o objeto devido à radiação térmica irregular. Este efeito de torção altera gradualmente a rotação do asteroide, o que leva ao seu movimento irregular de queda. Embora este mecanismo também se possa aplicar a Oumuamua, o seu papel exato permanece incerto. Curiosamente, outro cometa, Chistin 7P Churyumov-Gerasimenko, também apresenta uma rotação irregular. Os investigadores descobriram o 67P em Churyumov-Gerasimenko, frequentemente chamado 67P, em 11 de setembro de 1969. Este cometa orbita o Sol e exibe uma forma impressionante e um movimento distinto. Apresenta 2 lóbulos distintos ligados por um pescoço estreito, dando-lhe uma aparência única, muitas vezes comparada a um pato de borracha ou a um pino de bowling. Os cientistas deram ao lóbulo maior o nome de corpo e ao mais pequeno o nome de cabeça. A órbita elíptica do cometa completa uma volta em torno do Sol em aproximadamente 6 anos e 45. Pertence à família dos cometas de Júpiter, indicando que a sua origem pode ser traçada até a cintura de Kuiper,
uma região para lá de Neptuno povoada por corpos gelados. No entanto, os investigadores acreditam que as perturbações gravitacionais causadas pela imensa gravidade de Júpiter capturaram o 67P para a sua órbita atual. Este cometa, anteriormente estudado, sofre várias alterações de velocidade e de distância em relação ao Sol. No caso do Oumuamua, os cientistas acreditam que a libertação de substâncias voláteis da superfície do cometa desempenha um papel significativo no seu movimento de rotação. À medida que o gelo na superfície do cometa se vaporiza sob a influência da radiação solar, cria jactos localizados que atuam como propulsores, alterando a rotação do cometa. As semelhanças entre o Oumuamua e estes objetos apontam para potenciais mecanismos subjacentes responsáveis pelas suas rotações invulgares. Uma exploração mais aprofundada e uma análise detalhada destes objetos podem fornecer informações valiosas sobre a natureza de Oumuamua. A origem de Oumuamua também tem sido objeto de grande especulação. Alguns cientistas propõem que poderá ser um fragmento de um corpo maior ejectado do seu sistema estelar de origem devido a interações gravitacionais ou a um acontecimento catastrófico. Esta ejeção pode ter dado uma rotação inicial ao Oumuamua, que persistiu ao longo da sua viagem interestelar. O processo exato pelo qual o Oumuamua foi ejectado e a sua trajetória subsequente permanecem incertos, salientando a necessidade de mais dados e de mais investigação. Isso é interessante. Mas existe a possibilidade de Oumuamua ser um subproduto de uma colisão entre dois objetos num sistema estelar distante. Os detritos resultantes podem ter sido atirados para o espaço interestelar, sendo Oumuamua um dos fragmentos apanhados pela atração gravitacional do nosso sistema solar. No entanto, sem mais provas, estas teorias continuam a ser especulativas. Uma análise pormenorizada da composição, das razões isotópicas e das características da superfície do Oumuamua poderá fornecer pistas sobre a sua origem e esclarecer os mecanismos envolvidos na sua rotação e movimento peculiares. Como mostram estas imagens, a ausência de emissões visíveis deixou os cientistas ainda mais perplexos. Esta exclusão de emissões visíveis eliminou a possibilidade de Oumuamua ser um cometa ou asteroide típico e apresentou um enigma intrigante que exigia uma investigação mais aprofundada. É possível que a falta de emissões do Oumuamua possa ser explicada pelo facto de se tratar de um cometa morto. A composição gelada de um cometa típico vaporiza-se à medida que se aproxima do Sol, resultando num rastro de emissões. No entanto, se Oumuamua tivesse perdido a maior parte dos seus materiais voláteis devido a repetidos encontros próximos com estrelas na sua longa viagem interestelar, a ausência de emissões visíveis poderia ser explicada. O calor e a radiação intensos destes encontros podem ter eliminado os componentes voláteis de Oumuamua, deixando para trás um núcleo rochoso ou metálico sem as características cometárias habituais. Isto deu espaço para a possibilidade de Oumuamua ser um asteroide interestelar. Se Oumuamua fosse um asteroide, a ausência de emissões visíveis poderia ser explicada, uma vez que os asteroides não apresentam tipicamente o mesmo comportamento de desgaseificação que os cometas. No entanto, a forma alongada do Oumuamua continua a ser um mistério, uma vez que os asteroides do nosso sistema solar tendem a ter formas mais irregulares. Alguns cientistas propõem que a forma alongada pode resultar de distorções gravitacionais sofridas durante encontros próximos com uma estrela ou um planeta no seu sistema estelar parental. Da mesma forma, o asteroide Bennu, alvo da missão Osiris-Rex da NASA, constitui uma comparação interessante. Bennu, classificado como um asteroide carbonoso primitivo, não apresentou qualquer emissão visível durante os seus encontros próximos com a Terra. No entanto, esta falta de emissão visível era esperada, uma vez que a composição de Bennu era predominantemente rochosa, com um teor mínimo de voláteis. Isto demonstra que os asteroides, ao contrário dos cometas, geralmente não apresentam emissões visíveis, alinhando-se com a noção de que Oumuamua poderia ser um asteroide interestelar. Qual foi a opinião de Neil deGrasse Tyson sobre as imagens desclassificadas? Após a divulgação das imagens desclassificadas, Neil deGrasse Tyson assumiu a responsabilidade de explorar e explicar ativamente as nuances e potenciais implicações de Oumuamua. Neil deGrasse Tyson enfatiza consistentemente a importância da investigação baseada em provas nas suas discussões sobre Oumuamua. O autor salienta a necessidade de abordar o tema com ceticismo, ao mesmo tempo que explora a ideia fascinante de Oumuamua como uma mensagem. Esta abordagem reflete a beleza da exploração científica, onde são consideradas e testadas hipóteses extraordinárias e validadas ou refutadas. Tyson sugere que o universo pode ser muito mais misterioso e intrincado do que a nossa compreensão atual. Ele também contempla Oumuamua como um teste que mede o nosso avanço tecnológico e científico.
A forma como percebemos, estudamos e reagimos a Oumuamua pode fornecer dados valiosos aos seus criadores sobre a maturidade da nossa civilização e a sua preparação para um potencial contacto. Esta perspectiva ultrapassa o objeto em si e levanta questões mais amplas sobre a nossa disponibilidade tecnológica e filosófica para compreender e interpretar tais fenômenos. Tyson postula que o aparecimento súbito de Oumuamua e a subsequente atividade científica que desencadeou podem ser vistos como um teste às nossas capacidades tecnológicas. O facto de podermos detectá-lo, segui-lo e analisá-lo indica as nossas capacidades crescentes de observação e investigação espacial. Além disso, Oumuamua desafia os nossos paradigmas científicos com a sua aceleração invulgar e a sua forma única e trajetória que desafiam uma explicação fácil. Tyson vê isto como um teste à nossa flexibilidade científica. Poderemos adaptar as nossas teorias e modelos a estes novos dados? Ou tentaremos forçá-lo a integrar-se em quadros pré-existentes? A breve passagem de Oumuamua pelo nosso sistema solar exigiu esforços rápidos e coordenados da comunidade científica mundial. Tyson vê isto como um teste à nossa capacidade de colaborar, partilhar dados e reunir recursos face a um acontecimento cósmico súbito e inesperado. Levanta-se a questão de saber qual foi o nosso desempenho neste teste e que lições aprendemos para nos prepararmos para futuros visitantes interestelares. Aprofundando a hipótese de teste, Tyson especula sobre a mensagem mais ampla por detrás de Oumuamua. Se foi enviado deliberadamente na nossa direção, talvez o teste não seja apenas de detecção, mas de interpretação. Podemos compreender uma mensagem ou sinal incorporado na sua estrutura ou comportamento? E se assim for, como é que reagimos? Estas questões permanecem sem resposta e a procura de respostas continua. Outra perspectiva que Tyson explora é a ideia de Oumuamua como um emissário interestelar. Em vez de ser uma simples sonda ou artefacto, poderá ser uma nave que transporta representantes de um sistema estelar distante? Embora esta teoria possa parecer ficção científica, Tyson defende que devemos considerar todas as possibilidades, por mais estranhas que possam parecer. Afinal de contas, o universo é vasto, antigo e cheio de maravilhas ainda por descobrir. O facto de Tyson contemplar Oumuamua como um emissário interestelar ou como uma mera coincidência cósmica demonstra a profundidade da sua investigação científica. A sua abordagem mistura admiração, ceticismo e análise científica rigorosa. Desafia a nossa compreensão da vida no universo, a natureza dos objetos celestes e o nosso lugar na tapeçaria cósmica. As implicações das teorias de Tyson são vastas, desde avanços tecnológicos a introspecções filosóficas. Estas perturbam as teorias astrofísicas convencionais e podem alterar a nossa compreensão do cosmos. Se alguma das suas teorias se confirmar, isso marcará uma mudança significativa de paradigma e conduzir-nos-á a uma nova era de exploração espacial. Obrigado por ver. Vejam o vídeo que estão a ver no vosso ecrã neste momento. É inacreditável.